Queridos, hoje o Espírito Santo ele colocou uma palavra no meu coração. Para abrir essa série sobre evangelismo, nós precisamos primeiro olhar para a nossa vida. Nós precisamos primeiro olhar para o nosso coração. Antes de cada um de nós levarmos a palavra de Deus, levarmos o fogo do avivamento para as ruas dessa cidade, quebrar os paradigmas, começar a fazer loucuras no meio desta cidade, no meio das ruas. Nós precisamos estar incendiados pelo fogo do Espírito Santo. Queridos, eu quero falar para vocês que quando o fogo do Espírito Santo, ele queima no seu coração, ele começa a reluzir através do seu rosto, e não importa onde você chega, não importa a condição social, não importa o lugar que você plantar a planta dos seus pés, o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta naquele lugar, e as trevas fogem daquele lugar com a luz de Jesus. E é por isso que eu quero trazer uma palavra muito séria para você esta noite. Muito séria para você essa noite. Porque quando o Espírito Santo ele nos dá um dom, a palavra de Deus nos diz que esse dom ele é irrevogável. Ou seja, a partir do momento que você recebe um dom da parte de Deus, esse dom ele não vai mais sair de você. Mesmo que por opção sua, você deixe de fluir nesse dom. Mas vai chegar um dia em que nós vamos prestar conta do que nós recebemos para Jesus. E é por isso que eu quero falar com vocês essa noite, com o tema de: não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo do Espírito apagar no seu coração. Não deixe o fogo do Espírito apagar dentro de você. Porque a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está na sua frente e a pessoa que está atrás de você, se ela tiver o fogo do Espírito aceso, vivo dentro dela, o fogo dela não serve para você. O fogo dela não serve para você. E eu quero perguntar para todos vocês: como está o fogo do Espírito dentro do seu coração? Como está o fogo do Espírito Santo dentro do seu coração? E você pode me falar: pastor, mas eu não recebi esse fogo ainda não se acendeu dentro de mim. Eu tenho certeza que na parte final desta mensagem, o Espírito Santo de Deus, ele vai queimar no seu coração. E todos vocês que estão com essa chama querendo se apagar, queridos, o Espírito Santo vai enviar o teu fogo esta noite, neste lugar. O fogo não vai se apagar, não vai se apagar. Queridos, a palavra de Deus diz em Êxodo 34, que quando Moisés ele subiu pela segunda vez, para receber do Senhor os 10 mandamentos, os 10 mandamentos já não foram escritos em tábuas de pedras, mas sim, ele começou a ser falado para essa palavra ser fixada em nossos corações. E a palavra de Deus diz que quando Moisés ele desceu do Monte Sinai, e quando ele chegou ali junto de Arão e os principais líderes de Israel, que o rosto de Moisés reluzia a glória de Deus, que o rosto de Moisés brilhava. E a palavra de Deus diz que isso fez cair grande temor sobre Arão, sobre aqueles líderes e depois sobre todo o povo. E eu quero que você preste atenção, porque o que vai fazer as pessoas escutarem o que você fala, o que vai fazer as pessoas escutar as palavras que você diz, os ensinamentos que você faz, não é o seu conhecimento, não é a sua posição social, não é o seu sobrenome, mas é a glória de Deus sobre a sua vida. E eu quero que você pense agora: como estão as pessoas que estão debaixo da sua liderança? Como estão as pessoas que você tem evangelizado? Por que será, pastor, que elas não entendem a palavra? Por que será que elas não mudam?
Por que será que elas não fazem o que eu peço para elas fazerem? Por que será que elas não seguem os direcionamentos? Queridos, eu quero perguntar, eu quero que você olhe para dentro de você agora, e que você responda para o Espírito Santo, como está o fogo dele dentro do seu coração? Eu vou compartilhar essa palavra bem rápido, a banda nem precisa descer, se vocês quiserem sentar, se vocês quiserem ficar em pé, eu vou trazer essa palavra de uma forma bem rápida, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai vir sobre nós. Em Êxodo 34, 27, a palavra de Deus diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito aliança contigo e com o povo de Israel. E esteve ali o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com o Senhor. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram a chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhe falou. Depois que chegaram também todos os filhos de Israel, a eles lhe ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, ele pôs um véu sobre o rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, ele tirava o véu até sair. Saindo, falava com os filhos de Israel o que o Senhor tinha ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e a tornava a pôr o véu sobre o seu rosto. Queridos, observem isso, que interessante a palavra de Deus. Moisés, ele passou 40 dias na presença de Deus, e a palavra fala que quando ele desceu do monte Sinai, as pessoas enxergavam o seu rosto brilhar, a glória de Deus. Porém, Moisés não sabia que o seu rosto estava brilhando. As pessoas, queridos, elas precisam saber que você brilha a glória de Jesus, que o fogo de Jesus, ele queima no seu coração, que ele queima na sua vida. Você não precisa falar para as pessoas saberem. Você não precisa mostrar o que você tem feito. Você não precisa mostrar em você o que foi mudado. Quando você tem a glória de Deus sobre a sua vida, os seus simples passos, as simples palavras, você falando um evangelho puro e simples, as pessoas vão começar a ser transformadas pela mesma glória que está sobre você. E usando esse texto de Moisés de base, eu quero que vocês prestem atenção, que da mesma forma que aconteceu com Moisés, veio acontecendo com alguns homens de Deus ao longo do tempo, da mesma maneira, com a intensidade mais forte, porque a palavra diz que é de glória em glória, ou seja, toda vez que o Senhor nos visita, Ele aumenta o seu poder, Ele aumenta a sua glória sobre nós, porque o poder do Espírito Santo de Deus, Ele é imensurável. Então eu não quero que você se prenda ao passado, eu não quero que você se prenda às experiências que você teve, porque elas nada mais servem para fazer parte da sua história, mas que hoje elas não têm poder de mudar o seu presente, nem de determinar o seu futuro. E eu estudando sobre um grande avivalista, um grande evangelista também, sobre John Wesley. John Wesley viveu na Inglaterra, em uma sociedade conturbada pela Revolução Industrial, onde crescia muito o número de desempregados. A Inglaterra estava cheia de mendigos itinerantes, políticos corruptos, vícios, violência generalizada. O cristianismo em todas as suas denominações estavam definhando. Ao invés de influenciar, o cristianismo estava sendo influenciado de maneira alarmante pela apatia religiosa, uma degeneração moral dentre aqueles que não se conformavam com o estado paralisante daquela religião,
do evangelho naquela época, sobressaiu-se John Wesley. Primeiro, preste atenção nisso, queridos. A história diz que John Wesley, ele se destacou não quando ele já era um líder religioso, mas que ele se destacou quando ainda universitário, na faculdade de Oxford, e depois sim, como líder no meio do povo. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque, queridos, vocês jovens estão na idade em que vocês podem mudar o Brasil. Esse plano de fundo da Inglaterra tem alguma semelhança com o que nós temos vivido aqui? Ou é só impressão? No Brasil tem crescido o número de desempregados? Sim ou não? No Brasil tem crescido o número de pessoas morando na rua de andarilhos? Sim ou não? Tem políticos corruptos no Brasil? Sim ou não? Muitas igrejas têm se vendido para conseguir atrair pessoas e manter um circo rodando? Sim ou não? Queridos, nós vivemos um contexto nacional, cultural do Brasil, que se você jovem não entender que você é o agente de Jesus, para começar um avivamento lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá na sua rua, o Brasil não tem solução. Olhando aos olhos humanos, não. Pastor, o que muda o Brasil de uma Venezuela? O que muda? Muda que o Brasil tem muito mais recurso natural, muito mais matéria-prima. É um país rico em matéria-prima. Se não fosse, o Brasil já teria quebrado com a Venezuela. E aí o governo já teria tomado conta de tudo, tinha tomado todas as empresas, e tudo ia ser do governo. Por que isso não acontece no Brasil? E queridos, eu quero que vocês entendam que o evangelho para nós hoje, ele vai muito mais do que um simples culto. Ele vai muito mais além de uma reunião de célula. Ele vai muito mais além do que um discipulado. É uma questão de que nós precisamos mudar a nossa nação. A grande questão é que hoje o diabo, ele não quer mais que os jovens estejam nas baladas, nas ruas, não. Os que estão lá, eles já estão se perdendo sozinhos. Mas eu quero segurar eles dentro das quatro paredes de um templo, para eles pensarem que eles são igrejas, e aqui dentro, sem o fogo do Espírito Santo dentro deles, eu cozinho e cozinho a vida deles. Hoje já não é mais interessante as drogas, hoje já não é mais interessante a perdição, embora isso ainda atraia algumas pessoas, mas o que o diabo tem levantado é um marasmo dentro da igreja. Eu recebi a palavra de um pastor lá na África. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar rápidas experiências com vocês lá. Que lá na África existe uma mosca que ela pica e a pessoa começa a ficar devagar, a pessoa começa a ficar sonolenta. Aí depois de alguns dias pode desenvolver uma anemia. E se não for cuidado, isso vai bem calmamente, bem lentamente, sem a pessoa sofrer. Ela vai ficando como se estivesse cansada, e aí ela quer ficar só descansando, e aí quando não é tratado a tempo, essa pessoa pode até chegar a óbito. E queridos, isso tem um contexto muito parecido com a igreja brasileira. Às vezes nós pegamos um jovem, ele recebe o fogo do Espírito Santo, e ele começa a correr, e aí na segunda ou terceira volta ele já está um pouco cansado, aí ele já para de correr, ele já começa a dar um trotinho mais leve, aí depois ele já começa a andar mais devagar, aí depois ele senta, e ali ele fica sentado. E queridos, nós só temos uma maneira de vencer esse marasmo, de vencer essa paralisia espiritual. Eu estou falando aqui não como um contexto local, só de Marília, da PIB, não. Glória a Deus, nós temos jovens aqui que têm buscado um avivamento, que têm orado, que têm jejuado, mas eu estou falando da igreja brasileira de um modo geral, onde as pessoas têm descansado, e aí elas precisam continuar descansando, porque elas estão cansadas.
E queridos, e conforme a igreja vai descansando, o fogo ele vai diminuindo, e diminuindo, e diminuindo, até que chega um momento, em que você pensa, que o Espírito Santo ainda está com você, e ele já se foi há tanto tempo, que você não percebeu. Por quê? Porque você estava descansando. Queridos, mas nós precisamos olhar para a história, nós precisamos olhar para a Bíblia e enxergar homens como Moisés, na história, homens como John Wesley, que eles olharam aquele contexto, eles olharam aquela realidade, e eles entenderam que só tinha um libertador para aquele povo, que só tinha um libertador para aquela nação, que era Jesus, e através do Espírito Santo, queridos, eles geraram um avivamento. Moisés, ele liderou a nação de Israel por mais de 40 anos. John Wesley, ele livrou a Inglaterra. A história diz que ele livrou a Inglaterra de um grande derramamento de sangue. Um jovem universitário que não se contentou com o contexto cultural daquela nação e começou a orar para que o Espírito Santo mudasse aquilo. Só para vocês entenderem, hoje, na última pesquisa do IBGE que eu vi, a nação metodista em todo o mundo tem mais de 75 milhões de pessoas que seguem a Jesus, por causa de um homem que começou lá atrás algo, um jovem universitário. E a igreja metodista está aí hoje por vários países, por várias nações, onde mais de 75 milhões de pessoas conheceram a Jesus. Pastor, mas é claro que não foi por causa de John Wesley somente. Claro que não, mas alguém precisava começar. E a pergunta que eu quero fazer para você essa noite é: quantos de vocês querem ser a pessoa que vai mudar a história da nação brasileira? Quantos de vocês querem ser os jovens que vão mudar a história da nação brasileira? Queridos, quando nós começamos a entender isso, John Wesley, ele ficou famoso por várias frases, mas tem uma frase dele que é muito interessante, e que já foi usada por vários pregadores, mas é que eu quero que você preste muita atenção nisso, porque tem tudo a ver com a mensagem. John Wesley, ele falava uma frase assim, as pessoas perguntavam: John Wesley, qual o segredo para as pessoas virem de tão longe te escutar? Qual o segredo? Ele falava assim: não tem segredo, eu me coloco diante de Deus, para que Ele coloque fogo em mim, e para que as pessoas me vejam queimar. O que isso quer dizer? Quer dizer que se às vezes na sua célula as pessoas não estão indo lá, talvez está faltando fogo. Talvez está faltando o fogo do Espírito Santo na sua vida. Se às vezes as pessoas estão te deixando no meio do caminho, talvez está faltando fogo dentro de você. E presta atenção, querido, eu não estou falando do pastor, não, longe de mim. Eu estou falando que vocês podem fazer a diferença lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua célula. E através de você pode se levantar uma geração em chamas para Jesus nos dias de hoje. Você precisa acreditar nisso, jovem. Você precisa acreditar nisso. Sabe por quê? Eu tinha certeza disso já, mas quando eu estava na África eu pude ter convicção disso. As pessoas de lá me levaram pensando que tinha algo para ser passado para elas, mas é claro que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele sempre faz apesar de nós. Mas, queridos, eu pude aprender que a nossa igreja aqui, nós do Ministério DIP, nós não fazemos mais. Sabe por quê? Porque nós temos muito. Sabe por que nós não buscamos mais a Deus? Porque nós temos muito. Sabe por quê? Queridos, porque nós aqui, nessa igreja eu estou falando, por mais que tenham pessoas necessitadas aqui, nós temos muito. Sabe por que a manifestação lá é mais poderosa? Não é porque eles são melhores do que nós, não, muito pelo contrário. Tem pessoas lá que não sabem nem ler, não sabem nem escrever. Mas, queridos, lá
eles não podem esperar nada dos pais, porque os pais não têm nada para oferecer. Lá eles não podem esperar nada do governo, porque o governo não oferece nada para eles. Queridos, lá se eles não esperarem de Jesus, não tem ninguém que faz nada por eles. Não tem ninguém que faz nada por eles. Água gelada? Não, não tem. Banheiro? Não tem também, tem que ir no mato. E papel, pastor? Não tem também. Eles não têm nada. Então sabe por que aquilo eu comecei a pensar, por que eu não faço mais? É porque eu tenho muito. É porque eu tenho muito. E às vezes nós pensamos que nós fazemos tanto, não é verdade? Mas na verdade nós não fazemos nada. Por quê? Porque nós não damos a importância para o fogo do Espírito Santo dentro de nós. Porque nós não temos necessidades. Nós não temos necessidades. Pastor, mas eu fiquei desempregado 6 meses. Mas você tinha o seu pai, você tinha a sua casa. Pastor, mas meu colchão faz 3 anos que eu não troco ele. Pelo menos você tem um colchão, pelo menos você tem uma cama, pelo menos você tem um teto. Pastor, mas cortaram energia na minha casa. Mas pelo menos a água chegava lá gelada, mas chegava. Você podia tomar água na escola, você podia fazer alguma coisa, não é verdade? Então nós temos muito. Por isso que nós não buscamos tanto. Porque a nossa vida é muito fácil. A nossa, eu me incluo nisso também. Eu me incluo nisso também. Eu fiquei 9 dias lá. E eu confesso para vocês que no 7º, no 8º dia, mas estava dando cãibra de tanto que andava lá. Não tem lugar que não dá para ir de carro, tem que ir a pé. Areia, pó, não tem concreto, não tem asfalto. Aqui nós reclamamos em Marília, né? Ô prefeito, tá cheio de buraco a rua, né? Mas pelo menos tem rua, não é? Ah, eu vou estragar a roda do meu carro, pelo menos você tem carro. Ah, mas eu tenho bicicleta, pelo menos você tem bicicleta. Quero mostrar rápidos vídeos aqui, para a gente já caminhar para... Pode apagar essas luzes aqui, por favor. Eu vou mostrar para vocês rapidinho. Pode pausar aí, por favor. Depois eu vou pedir para o Caio fazer um vídeo, para eu colocar umas legendas, mas eu vou mostrar para vocês alguma coisa hoje. Porque como lá era aberto, inventava demais. Então quando você filmava, ficava muito ruído, muito chiado. E aí, então eles vão deixar sem som aqui, mas eu vou explicando para vocês o que é isso, tá bom? Pode soltar, por favor. Aqui é o primeiro dia da conferência, terça-feira de manhã. Aqui tinha aproximadamente 20 mil pessoas. Só tinha tendas para 8 mil pessoas e cadeiras para 15 mil. Quem chegava depois ficava no sol e sentava na areia. Né? Ali a questão do palco. Pode passar o outro, o vídeo. Aqui é na hora do apelo. Eles deixavam esse espaço aí, esse espaço cabia aproximadamente 15 mil pessoas, que está entre as tendas e entre aquela galera que assistia no fundo. Essa galera aqui, elas respondem um apelo, e aí é onde elas vão ser ministradas. Então eles deixam esse espaço aí na frente, né? Pode pausar aí, depois você solta. Esse menininho aqui, ele não era paralítico, ele era deficiente, né? Ele estava numa cadeira de roda, ele tinha as mãos todas atrofiadas assim, né? A perna dele era torta, ele não tinha cadeira de roda lá, ele estava tipo num banquinho de madeira. Não sei falar para vocês como que ele chegou lá, né? E no final da ministração, o Espírito Santo tocou a vida dele, sem ninguém precisar colocar as mãos, e ele começou, pode soltar o vídeo agora. E quando ele começou a andar todo torto, do jeito que ele era. E aí os braços dele começaram a endireitar. A perna esquerda dele era melhor. Depois, no final do vídeo, as pernas dele já estavam do mesmo tamanho. Ele já conseguia mexer os dedos, mexer as mãos. Foi algo lindo, maravilhoso mesmo, da parte de Deus. Queridos, o Espírito Santo, ele surpreendeu mesmo com... Pode passar o próximo vídeo, por favor.
Esse vídeo aí, nós estávamos do outro lado, mas aí eles começaram a gritar que tinha acontecido um milagre. Essa pessoa, ela era cadeirante, esse que está pulando aí na frente, ó. Esse era paralítico mesmo, ele não era deficiente, tá? E aí ele levantou e começou a pular, e quando a galera viu, a galera começou a ir atrás dele, para eles comemorarem. Aí o pessoal foi, esse pessoal de branco, é o pessoal do Ministério de Libertação deles, né? Aí quando eles avisaram lá, a galera começou a correr em peso lá para comemorar, para celebrar. Os seguranças pediram para a gente não chegar muito perto, porque a galera é bem empolgada lá, né? Então se porventura você tromba, você cai, alguma coisa lá, você é pisoteado lá. Aí o pessoal não deixou a gente se aproximar muito, porque foi muito alvoroço mesmo, né? Então foi muito interessante, porque nós vimos que Deus, ele trabalha de várias maneiras, né? Teve um que ele saiu todo torto de um lugar, e ele começou a andar, e aí ele foi voltando ali às suas formas naturais. Aí teve um que já foi curado e saiu pulando de imediato. Então o Espírito Santo, ele trabalha de várias maneiras, mas a grande questão é que ele trabalha, amém? Próximo vídeo, por favor. Não, esse aí não precisa passar, isso aí foi num apelo no final, foi algo muito forte mesmo. Por quê? Porque, queridos, eles acreditam na palavra como se fosse a única solução da vida deles. Eles não têm um plano B, eles não têm como conseguir outra coisa. Então quando os pregadores estavam lá, quando os preletores estavam lá, no final da mensagem eles corriam: eu quero isso para a minha vida, eu preciso disso para a minha vida. O menininho conversando com a gente, tem coisas que não dá para filmar, se eu conseguisse filmar tudo para vocês, eu ia tentar filmar tudo mesmo, mas ele conversando ali, ele falava só um dialeto, né? E aí acharam uma pessoa lá que conseguiram traduzir ele para o francês, aí traduziram para o inglês, aí traduziram para a gente, então não deu para entender muito o que ele falou. Mas para resumir para vocês, ele falou assim: enquanto eu escutava a pregação, eu entendi que eu precisava desse Jesus, que eu precisava desse Espírito Santo, e ele começou a entrar dentro de mim, e eu falei assim: se é o Senhor mesmo que está entrando dentro de mim, me faz levantar. E ele falou, e eu comecei a me mexer sozinho, coisas que eu nunca fiz, e agora eu estou aqui para agradecer a Ele, porque Ele me curou. Queridos, vocês não estão entendendo isso? Era uma pessoa deficiente, que às vezes nós olhamos e nós falamos assim: vixe, essa aí não tem jeito não, se fosse pelo menos um dedo, alguma coisa, né? Mas eu quero falar para vocês, queridos, que teve um momento lá, nós aprendemos já que nós só recebemos a unção que nós honramos, a unção que nós reconhecemos. Eu olhei para o John Robert, tinha um pastor, tinha um pastor já que conseguia traduzir direto do português para o francês, ficou mais fácil, embora fosse os 2 últimos dias da conferência. Mas, queridos, eu falei: pastor, eu acredito nisso aqui que vocês estão vivendo, eu acredito nessa unção que vocês vivem aqui, e eu quero levar essa unção para Marília, eu preciso que o Senhor ore por mim. Queridos, Ele orou por mim, e eu tenho certeza que aquela unção está sobre nós, que nós vamos viver um momento de cura aqui, um momento de milagre, de libertação. Eu já mandei um áudio para o Tiagão, falei: Tiagão, aqui eles têm 4.500 intercessores, eu profetizo sobre você, que você vai liderar 4.500 intercessores. Cadê a galera do evangelismo? Eles têm 10.000 evangelistas lá, que trabalham todos os dias, só evangelizando. Nós vamos ter centenas de milhares de evangelistas aqui. Queridos, lá eles têm 8.000 pessoas que trabalham na libertação. Nós vamos ter pessoas que vão ministrar cura e libertação na nossa igreja. Eu creio nisso. Queridos, eu quero falar para vocês que eu acredito no que eu vi, e eu acredito que nós vamos viver isso aqui. Eu acredito que nós já recebemos essa unção. O Senhor não me mandou lá por um acaso, foi para um propósito maior, foi para nós vivermos isso aqui em Marília, e de Marília nós incendiarmos o Brasil com o fogo do Espírito Santo. Eu quero falar para vocês que eu acredito na Bíblia que eu prego. Queridos, eu acredito que avivamento não é estrutura, avivamento não é painel de LED, avivamento não é uma cadeira confortável.
que avivamento não é uma programação legal, não são músicas legais, não é uma banda afinada. Se eu falar para vocês que lá eles não têm essas músicas de adoração, vocês acreditam? É só percussão, tambor, pandeiro, chocalho. Parece, quem aqui já foi para Salvador, Porto Seguro, e já entrou numa roda de berimbau, de capoeira? Parecia que eu estava me sentindo lá. E enquanto essa música eles tocavam, eles dançavam, os homens viravam mortal, as mulheres, as danças típicas deles. E enquanto estava essa festa, eram pessoas sendo curadas, paralíticos levantando, pessoas enxergando, pessoas voltando a ouvir. Queridos, o Espírito Santo ele não precisa de música. O Espírito Santo ele não precisa de instrumento. Ele precisa de um coração que esteja disposto a queimar por Ele. Pessoas que estão dispostas a cometer loucuras por Jesus. Eu acredito que nós temos esses jovens aqui em Marília, que nós temos esses jovens aqui hoje. Eu acredito nisso. Eu acredito tanto que se eu precisasse começar lá na minha casa de novo, com a minha esposa e mais algumas pessoas, eu ia começar de novo. Porque eu acredito no Jesus que eu tenho servido. Eu acredito na palavra que eu tenho pregado. E queridos, e olha que interessante isso. Quando nós começamos a falar, dei o exemplo de Moisés, que reluzia a glória de Deus. E eu dei o exemplo também de John Wesley, que as pessoas começavam a vir para ver o agir de Deus através daquele lugar, daquela igreja, daquela universidade. E queridos, e hoje eu quero falar para vocês, que vocês são esses jovens, que vão atrair pessoas, para ver o que o Espírito Santo está fazendo através da vida de vocês. Vocês não estão entendendo, queridos. Essa palavra que eu recebi da mosca foi profética. Quem está dormindo aqui, somos nós. Quem está no marasmo aqui, somos nós. Você precisa acreditar na palavra que você lê. Você precisa acreditar que Jesus ele quer usar a sua vida. Você não está entendendo que esse cansaço, esse marasmo, é a gente que vive isso. Navaldo estava escutando uma mensagem do Subirá, e ele falou assim, que Deus confrontou ele muito forte, nesses últimos meses. E ele falou assim, Luciano, essa mensagem está no YouTube, por isso que eu estou falando para vocês, tá? Então quem quiser escutar, está lá. Falou, Luciano, rapaz, quando você era jovem, você orava tanto, você jejuava tanto. Aí ele falou que na oração ele quis conversar com Jesus. Ele falou, Jesus, mas quando eu era jovem eu não era casado, né? Eu não era pastor de igreja, eu não tinha filhos, eu não tinha discípulos, né? Agora eu não tenho tanto tempo mais assim para orar. Ele falou, não, o problema não é o que você tem, o problema é que hoje você faz as coisas sem eu estar junto com você. É por isso que as horas que você passava comigo já não são mais tão importantes como eram. É por isso que os dias e dias de jejum que você fazia já não são mais importantes nos dias de hoje. Queridos, eu quero perguntar para você, faz quanto tempo que você não passa a noite inteira no seu quarto orando? Faz quanto tempo que você faz um jejum sem que ninguém precisa falar para você? Faz um jejum. Faz quanto tempo que você não faz alguma coisa porque o Espírito Santo pediu para você fazer? Faz quanto tempo que você está descansando, jovem? Eu quero falar para você que está na hora de você levantar desse marasmo. Está na hora de você levantar dessa zona de conforto e queimar de novo por Jesus. E queimar de novo pelo Espírito Santo de Deus. E queridos, e a palavra de Deus continua. E o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3, verso 1 a seguir, ele começa a fazer uma exortação à igreja, usando o texto que nós usamos de Moisés. E ele começa e ele fala assim: porventura começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós?
Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a vossa capacidade vem de Deus, a qual fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era uma glória transitória, como não será maior o ministério do Espírito? Porque se o espírito da condenação foi glorioso, mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também foi glorificado nesta parte, não foi glorificado, mas por causa desta excelente glória, porque se era transitório e foi para a glória, mas é em glória que o permanece. Presta atenção nisso, querido. Tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu em sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquela glória. Querido, sabe o que significa essa palavra que o apóstolo Paulo ele começa a exortar a igreja de Coríntios? Ele começa a falar assim: lá no início, realmente o rosto de Moisés brilhava, e ele tinha que tampar o rosto para que as pessoas pudessem olhar para ele. Mas no final, o rosto dele já não brilhava mais. E ele continuava tampando o rosto para que as pessoas não enxergassem que a glória tinha ido embora. Sabe o que isso significa? Que nós não fomos chamados para ser museu, para falar do que nós fizemos, para falar do que nós conquistamos, para falar do que nós alcançamos. Não! O que você viveu de experiência, o que você viveu de glória, amém, fica registrado na sua história, mas você tem uma vida para seguir, e você não é um museu evangélico, para falar assim: eu já fiz isso, eu já recebi aquilo, eu já fiz tal coisa, eu já consegui aquilo, eu já sou supervisor, eu já orei e alguém foi curado. Não! Para de viver do passado, querido. O Espírito Santo ele tem um mar profundo para você mergulhar, águas que você ainda não conheceu, experiências que você ainda não conheceu. Para de viver de passado, e presta atenção também, para de trocar de nome. Eu pude ver hoje claramente, a palavra de Deus diz assim, que o evangelho era pregado onde? No templo e nas casas. Então, se tem o nome de célula, é nas casas. Lá no John Robert eles chamam de koinonia. O que é koinonia? É célula. O Flavinho, lá na Lagoinha Savassi, ele chama de GC. O que é GC? É célula. Lá na parte norte eles chamam de G100. O que é G100? É célula. No sul eles chamam de grupos familiares. O que é grupo familiar? É célula. Mas desde que a palavra seja pregada no templo e nas casas, é no templo e nas casas. Então presta atenção, jovem, é na sua casa, é na sua casa, é através de você que o Espírito Santo quer incendiar a sua cidade. E queridos, a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito Santo de Deus, não apaguem o Espírito Santo de Deus da sua vida, não apaguem o Espírito Santo de Deus da sua vida. Queridos, eu sei que vários de vocês aqui, essa noite,
já queimaram com uma chama pelo Espírito Santo de Deus. E essa mensagem é para você: não deixe o fogo apagar, porque a responsabilidade de acender o fogo é de Deus, mas de deixar acesa é sua. É sua. É sua. A responsabilidade de fazer o fogo continuar a queimar é sua. E o próprio Moisés escreve isso lá em Levítico 6:12. Sacerdote, todos os dias pela manhã, tire as cinzas, coloque mais lenha, queime o sacrifício, e o fogo continuará a arder eternamente sobre a sua vida. Queridos, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Tem uma unção sobre este lugar. Sabe quantos membros esse rapaz tem? Rapaz, um moreninho desse tamanho, pequenininho. E era tão engraçado, porque ele tem 200 seguranças lá. Já tentaram matar várias vezes a vida dele, tentaram tirar várias vezes. Ele tem 200 seguranças lá. E ele anda assim. Eu falei: Deus, nós precisamos dessa unção lá na cidade de Marília. Queridos, eu estou falando que eles têm igreja em mais de 77 países. Eles têm mais de 218 mil vidas alcançadas para Jesus. E essas vidas cadastradas, Ele sabe quem são, Ele sabe onde mora, Ele sabe qual é o contato delas. E queridos, eu falei: nós vamos viver isso lá em Marília. Em 96 eles tinham 7 mil membros. Hoje, 20 anos depois, eles têm 218 mil vidas alcançadas para Jesus. E hoje eu vejo aqueles rapazes, aquelas moças tão simples, mas que queimam o fogo do Espírito Santo, colocando a mão sobre pessoas e as pessoas sendo libertas. Eu estava conversando com esse pastor, eu falei: cara, o ministério de libertação aqui é tão forte. Ele falou: é muito forte. Se você vir aqui uma outra oportunidade, eu quero te levar ali na Nigéria. Lá, enquanto acontece a libertação, as mulheres, elas abrem a boca e as cobras saem de dentro da boca delas. Porque quando nós entendemos que quando um homem ou uma mulher de Deus chega em um lugar, o diabo ele tem que sair. O diabo ele tem que sair, e começa a ser iluminado aquele lugar com as tochas humanas. Eles falam que as pessoas que queimam o fogo do Espírito são as tochas humanas. Eles começam a levar a luz do Espírito por toda a cidade, por todo o país, e as pessoas ficam sabendo que o reino de Deus chegou naquele país. Queridos, eu quero falar para vocês que já tiveram esse fogo no coração queimando. O Espírito Santo está aqui esta noite fazendo um apelo para você: não deixe o fogo apagar, não deixe o fogo apagar, não deixe o fogo apagar.